Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e estamos aqui para mais um momento devocional. Estamos lendo neste período o livro do Apocalipse. Eu sei que muitas pessoas têm medo, acabam desistindo da leitura deste livro, mas eu quero te convidar a uma leitura devocional. Aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração a partir desse texto. Por mais que esse texto seja renegado por muitos, ele é fonte de inspiração divina para as nossas vidas. O intuito deste livro foi trazer alento, esperança ao coração de uma igreja tão sofrida, para que ela pudesse então perseverar, sabendo que tinha promessas gloriosas do Senhor preparado para cada um daqueles irmãos. E também para a gente, nos nossos dias, esse texto é tão atual. Nesta parte agora nós estaremos estudando as cartas das igrejas do Apocalipse e hoje nós estudaremos a primeira delas, que é a igreja de Éfeso. Esta carta é uma carta muito especial. A cidade de Éfeso era uma cidade portuária, era uma cidade que tinha muitos templos, um templo muito importante dedicado à deusa Diana. E dentro do contexto daquela cidade, de idolatria e tantas outras coisas, o apóstolo Paulo plantou uma igreja. Passou mais de 3 anos ali dedicado ao pastoreio e à plantação daquela igreja. E depois essa igreja foi pastoreada por outros 2 nomes tão preciosos. Timóteo, aquele discípulo amado de Paulo, e o segundo, João, que provavelmente é o que escreve este livro de Apocalipse. Talvez seja por isso que essa seja a primeira carta destinada às 7 igrejas da Ásia Menor. Então, a primeira carta é a igreja de Éfeso. E conhecemos essa igreja como a igreja que abandonou o primeiro amor. A igreja recebe tantos elogios e eu quero te convidar então a ler esse texto junto comigo. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A igreja em Éfeso trabalhava arduamente. Era perseverante, era uma igreja serva, era uma igreja que combatia os falsos líderes, os falsos pastores e as heresias. Era uma igreja que não compactuava com heresias, não compactuava com a distorção de valores. Existia um grupo chamado Nicolaítas. Nós não sabemos com exatidão quais eram as heresias daquele tempo, mas provavelmente os nicolaítas, à semelhança daqueles que seguiam a doutrina de Jezabel, eram aqueles que incentivavam o povo à imoralidade, a alimentos consagrados a ídolos. A única referência que nós temos que faz algum sentido biblicamente é de um dos diáconos que foram consagrados lá no livro de Atos. Um deles se chamava Nicolau. E, ao que tudo indica, ele se desvia e começa, então, o surgimento de heresias dentro do ambiente da igreja. Mas isso é apenas uma teoria. O que nós sabemos é que esta igreja não tolerava heresia nem falsos líderes. Pessoas que eram pastores itinerantes e passavam por ali se dizendo apóstolos foram desmascarados por essa igreja, que era uma igreja combatente, uma igreja atuante, uma igreja serva. Mas essa igreja que recebe tantos elogios caiu talvez no ativismo. Não sabemos o porquê, mas essa igreja deixou o primeiro amor. E quando nós falamos a respeito de amor, nós precisamos entender que ele é um combustível. Ele é uma intencionalidade em nossas ações. Você pode fazer várias coisas, mas tudo é diferente quando fazemos com amor.
Antigamente tinha a propaganda do Sazon, que falava então sobre você cozinhar com amor, e o amor é o melhor tempero. E é o melhor tempero para tudo. Cada ação minha e sua deve ser permeada de amor. Mas é bem verdade que ao longo da jornada, muitas vezes o amor esfria, esmorece. E nós deixamos o amor para lá e continuamos até às vezes as nossas mesmas práticas, mas elas parecem agora não ter mais sentido algum na nossa vida. Talvez hoje você possa parar para pensar qual é a sua motivação de estar trabalhando onde trabalha. No começo nós vibramos com a faculdade, vibramos com a entrada no mercado de trabalho, com as conquistas, mas muitos de nós se perdem ao longo da jornada e faz aquilo de uma maneira simplesmente corriqueira, sem motivação e sem amor. Sabe, quando a vida é vivida sem amor, ela parece não ter sentido. Parece que a gente está só empurrando com a barriga as coisas. Mas esse texto, então, nos alerta sobre isso, não para que as nossas práticas simplesmente mudem, mas para que a motivação do nosso coração possa mudar. E essa igreja de Éfeso é a igreja que foi tantas vezes ministrada por meio de Paulo, de Timóteo e também do apóstolo João sobre o amor. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, vai falar que o desejo dele é que aquela igreja pudesse estar arraigada e alicerçada no amor de Cristo, para conhecer o amor que ultrapassa todos os limites. Ele fala sobre a largura, altura, comprimento, profundidade do amor. Quando nós vamos para as cartas escritas, então, pelo apóstolo João, quantas vezes ele vai falar sobre não amarmos de palavra nem de boca, mas de ação. Quantas vezes esse evangelista não vai nos provar qual é o maior amor de todos. Esta é uma igreja que aprendeu a amar, mas que ao longo da jornada, com as perseguições, com os martírios, com tantas coisas, o seu próprio líder, o apóstolo João, estava exilado, perdeu o amor, perdeu a motivação. E qual é o desafio do Senhor para a nossa vida no dia de hoje? Se por alguma razão eu e você estamos frios na jornada, coração frio, esfrieza espiritual, frieza de amor, qual é o caminho para nos reconectarmos e encontrarmos de novo aquele brilho que tínhamos anteriormente? O texto fala: lembre-se de onde caiu. Sabe, muitas vezes nós não entendemos aonde estamos porque não fazemos ideia do caminho que percorremos. Nós não fazemos ideia dos atalhos que decidimos tomar, dos tropeços que a vida nos trouxe e simplesmente reclamamos da vida, mas não percebemos o caminho que foi trilhado. O convite do Senhor a essa igreja é: olha onde você caiu. Dá uma vasculhada na tua história, no teu passado. Perceba o que te trouxe até aqui. Uma vez que você entenda qual foi o teu erro, o teu tropeço, arrependa-se. Sabe, muitas pessoas até reconhecem os erros, mas não se arrependem. Não dão frutos de arrependimento, não fazem nada para mudar. Algumas chegam a ter remorso, que é o quê? O medo das consequências. Ela não quer lidar com todo o desafio que foi proposto por conta do seu erro. Mas o arrependimento, ele é mais profundo. A pessoa entende que errou e ela não está preocupada com as consequências dos seus erros, mas ela está preocupada com aquilo que ela fez, pois ela entende que não deveria ter sido feito. E uma vez que nós nos lembramos onde caímos e nós nos arrependemos, o desafio agora é continuar a jornada. Não baixa a cabeça não, levanta e volta a praticar as obras que praticava no começo. Nem tudo precisa ser jogado fora, nem tudo está perdido. Esses três movimentos, eles são tão importantes para a nossa jornada e eles se aplicam praticamente tudo. Eu e você precisamos fazer essa autoanálise quase que diariamente. Parar, rever os nossos erros, demonstrar arrependimento e voltar a fazer aquilo que verdadeiramente agrada ao Senhor e faz sentido. Cristo Jesus alertou aquela igreja que se não houvesse uma mudança, aquela igreja sairia daquele local. Cristo Jesus se apresentou a essa igreja como aquele que é líder dela. Ele disse: eu tenho os 7 candeeiros e as estrelas, não foram citados aqui? Os candeeiros e as 7 estrelas representam então essas igrejas e ele está no meio dessas igrejas, ele tem elas em suas mãos, ele é Senhor da igreja. Mas ele diz: se não houver arrependimento, mudança, eu virei e tirarei você do seu lugar. A igreja seria destituída de onde estava.
A igreja foi colocada onde foi para ser luz, ser bênção e conduzir as pessoas ao entendimento de quem Deus é. Mas quando falta amor, essa igreja se perde completamente. E o alerta de Deus é muda, ou então Ele mesmo vai mudar de lugar esta igreja. Mas há uma promessa tão gloriosa para essa igreja. Ela poderá então desfrutar do fruto da árvore da vida, viver eternamente. Eternamente. Cristo Jesus exaltou essa igreja porque tinha muitas coisas a favor dela. E o combate aos nicolaítas era uma destas coisas. Essa igreja, então, é desafiada a um processo tão simples, mas que muitos não estão dispostos a fazer. Reconhecer erro, arrependimento e voltar às boas obras. A minha oração no dia de hoje é que você não fique relutando, que você tenha um coração pronto para ser modelado pelo Espírito Santo, para que um dia, perseverando na fé, eu e você possamos estar juntos, desfrutando da árvore da vida, habitando com o Senhor eternamente. Vamos falar com Deus? Pai bondoso e querido, obrigado por tua palavra. Cremos que ela é viva e eficaz. Aplica ela ao nosso coração, ó Deus. Transforma, Pai, a nossa vida. Que haja reconhecimento dos nossos erros, que haja arrependimento. Mas, acima de tudo, que ninguém fique prostrado à beira do caminho. Que estejamos prontos a voltarmos a fazer tudo aquilo que o Senhor requer de nós com motivação e alegria. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Até amanhã às 21h30.